Eu queria comentar aqui rapidamente sobre um outro assunto que eu considerei muito, muito, muito bizarro que aconteceu essa semana, que foi aquele julgamento toscão no STF sobre se a palavra mãe desrespeita as pessoas trans, sobre se a palavra mãe deve constar nos formulários do SUS, se deve constar no DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo. Não vou chamar um novo processo. É porque é um processo que já foi votado em plenário virtual e ficou parecendo, ministro Fux, um pouco um filme do Monty Python que eu vi na minha primeira juventude. E havia uma corrida de 100 metros rasos, dava o tiro de largada e corria cada um para um lado. Era difícil saber quem tinha ganho. E aqui está mais ou menos assim, tem todo tipo de voto. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Analítico News, seu canal com foco em política no Brasil e no mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino da notificação e compartilhe com o maior número de pessoas. Porque na última quarta-feira, 18 de setembro de 2024, foi novamente debatida em plenário do STF a DPF 787, movida pelo PT, que trata sobre o termo mãe e pai, se eles devem ou não permanecer no registro de nascimento, na Declaração de Nascido Vivo, a DNV. Então foi um debate que novamente veio à tona na quarta-feira, porque antes o ministro Gilmar Mendes ele havia votado pela perda do objeto no segundo pedido. Mas quem explica muito melhor sobre isso é a ex-juíza Ludmila Lins Grillo, que ela vai trazer sobre tudo o que foi discutido lá. E a Ludmila ainda faz um comentário sobre a surpresa nos votos que foram apresentados pelos ministros e faz algumas declarações que a gente pode ou não concordar. E eu concordo com a Ludmila quando ela fala que isso aqui nem deveria ter vindo ao debate, Eu acho que é mais como uma distração, que eles trazem isso aqui mais como uma distração. Como sempre, o PT e a esquerda movendo ações para poder tirar o foco do que realmente interessa. Então vamos lá para mais notícias, porque é muito importante conhecer o que está sendo debatido no plenário. E nada mais justo do que trazer uma pessoa que entende do assunto, como a Ludmila. Uma ação do Partido dos Trabalhadores em que se afirma que há casos em que homens e mulheres transexuais conservam o seu aparelho reprodutor biológico e têm dificuldade de acesso a consultas e tratamentos médicos compatíveis com essa condição. Um transexual feminino que precise fazer uma consulta a um urologista ou que precise fazer uma consulta a um ginecologista. Portanto, situações em que, por vezes, a condição física não corresponda à autopercepção de gênero. E essas pessoas têm dificuldade de marcarem as suas consultas de acordo com a especialidade que correspondia às suas necessidades. Essa era a primeira demanda: acesso a consultas e tratamentos médicos compatíveis com essa condição, que exigia uma alteração dos sistemas de informação no SUS. E havia uma segunda causa de pedir relativa às declarações de nascido vivo e a maneira como são preenchidas. Elas, de forma a associar o sexo biológico do parturiente com a categoria mãe, ainda que seja um homem transexual com capacidade gestativa. Se bem me recordo, depois do ajuizamento da ação, passou a se registrar como parturiente e não mais como mãe no formulário próprio. E aí vamos... Então, essas são as duas causas de pedir, relativamente às consultas e relativamente à declaração do nascido vivo. E aí vamos ao julgamento. O ministro Gilmar Mendes, relator, que havia concedido a liminar, converteu em julgamento de mérito e votou pela procedência do pedido para determinar que o Ministério da Saúde adote as providências necessárias para garantir o acesso de pessoas transexuais e travestis às políticas públicas de saúde, e especialmente para que, 1. As consultas e exames de todas as especialidades médicas sejam realizadas independentemente do registro do sexo. E 2. A declaração de nascido vivo passe a constar a categoria parturiente,
independentemente dos nomes dos genitores, de acordo com a sua identidade de gênero. E o ministro Gilmar, neste voto, foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Nessa ocasião, o ministro Cássio Nunes Marques pediu destaque. Em seguida, em novo plenário virtual, ainda no mês de junho, em junho de 24, o ministro Cássio cancelou o pedido de destaque e o julgamento foi retomado. Nessa ocasião, o ministro Gilmar Mendes, relator, alterou o seu voto para julgar o pedido procedente quanto à adequação dos sistemas de marcação de consultas e exames, ou seja, ratificou o que havia já decidido quanto ao pedido 1, mas modificou em relação ao pedido 2, considerando haver perda de objeto quanto à alteração do layout da declaração de nascimento vivo, creio que porque o próprio sistema único alterou para colocar parturiente em vez de mãe. E aí foi acompanhado novamente pelos ministros Alexandre, Toffoli, Luiz Fux e André Mendonça. Os ministros Lewandowski e Rosa Weber já estavam aposentados e, portanto, permaneceu o voto deles mantendo a categoria parturiente sem considerar a perda do objeto. E aí o ministro Fachin acompanhou o ministro Gilmar quanto ao tema 1, relativamente às consultas e ao sistema de informação, mas divergiu quanto à perda de objeto, julgando procedente o pedido de alteração a fim de constar parturiente em substituição à mãe e responsável legal em substituição a pai. Se bem entendi, o ministro Fachin acompanhou a primeira posição do ministro Gilmar. E são esses os termos que atualmente constam da DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo. E aí, esta posição do ministro Fachin foi acompanhada por mim e pela ministra Carmen. Aqui não temos muita divergência, apenas a preocupação que o ministro Fachin demonstrou, que me parece própria, é que esse é um ato administrativo e com a mudança de governo foi mudado administrativamente, mas nada impede que isto seja revogado. Então, ao ministro Fachin pareceu bem que isso fique fixado por decisão judicial para que não haja uma reversão futura desse ponto. Por fim, o ministro Nunes Marques também divergiu quanto à perda de objeto e julgou procedente o pedido para que o layout passe a constar mãe parturiente. De modo que eu acho que todos nós, salvo o ministro Cássio, estamos de acordo que conste parturiente e responsável legal. A única divergência é se houve perda de objeto ou não. Se o ministro Gilmar se dispuser a reajustar para a sua posição original, ela seria a posição majoritária com a soma do meu voto, do ministro Fachin e da ministra Cássio. Ministro André. Agradeço, senhor presidente. Apenas, acho que constar parturiente, representante legal, acho que não há muita discussão sobre isso. Porém, eu pondero com o colegiado que também acho que não haveria nenhum impedimento que constasse a opção barra pai de um lado e barra mãe de outro, porque a mãe que se considera nessa qualidade, acho que também gostaria de ter essa designação. Então, acho que foi até uma questão que foi levantada pelo ministro Nunes Marques, de que, sem dúvida, aqueles que querem uma designação mais genérica, vamos dizer, têm todo o direito de ter essa designação. Mas há outras pessoas que querem uma designação que considerem mais pertinente a sua própria convicção em relação à designação maternidade barra paternidade. Apenas considero isso. Isso é um formulário online ou um formulário físico? É essa ponderação que eu queria fazer, ministro Barroso. Eu compreendo bem que a preocupação de evitar retrocesso, mas o fato de ser uma matéria administrativa, bem infralegal, tem uma razão de ser, que é exatamente essa que o ministro André declina. É muito complexo nós, numa decisão de índole vinculante,
arbitrarmos esse tipo de detalhe, exatamente como Vossa Excelência pergunta. Pode ser um formulário online, pode ser um formulário em papel, o governo muda. Mas, então, eu gostaria, ministro assim. presidente, de ponderar, embora não vote, na mesma direção do ministro André, de deixar isto meio que aberto. Me parece que é um bom caminho. Eu fiz a pergunta pelo seguinte, é assim, quer dizer, o estado da arte atual é parturiente e responsável legal. A única coisa que eu cogitaria, na linha do que disse o assessor ministro André, esse é o default, esse é o que vai estar lá. Mas permitir foi modificado. que o interessado peça, olha, eu gostaria que constasse mãe. E há um agravante, presidente. Isso eu não veria problema. Que o responsável legal, por que responsável legal? Isso é uma impropriedade. Os dois são poder familiar. Então, eu acho essa construção, me perdoe, data vênia, quem já votou. Mas, como eu aqui estou, eu estranho isso, sinceramente. Responsável legal, mas a mãe não o é. Mas, olha, veja, as nossas limitações aqui são as seguintes. O pedido foi atendido administrativamente, por isso que o ministro Gilmar considerou perda de objeto. Então, já consta parturiente e responsável legal. De modo que nem está mais no nosso âmbito, eu diria, de atuação, ir além, porque o pedido foi atendido administrativamente. Mas eu, como obter dictum, mas estou colocando para reflexão, especialmente do ministro Fachin, cuja posição prevaleceu, eu não veria nenhum obstáculo o default fica sendo esse, parturiente e responsável legal, mas sem nenhum impedimento a que a parte dissesse, eu gostaria que constasse mãe. Mas eu acho que a origem, assim, eu ter que manifestar que eu quero que conste pai, sendo pai... Não há possibilidade de ser diferente nesse momento. Eu acho que há possibilidade, porque a discussão era pai e mãe. Era pai e mãe. Eu tiro e agora eu digo que eu não posso voltar? Não. Quem tirou... Fomos nós. Foi tirado administrativamente. A partir de decisão nossa. A partir de decisão nossa. Foi em cumprimento da cautelar que eles modificaram? Presidente. Pois não, ministro Alexandre. Perdão, ministro Alexandre, o ministro Cássio estava inscrito antes, já lhe dou a palavra. Antes de mais nada, cumprimentar a todos na pessoa de Vossa Excelência. Eu queria fazer algumas anotações, presidente, porque eu me senti na obrigação de fazê-lo, já que eu não fiz na sessão ordinária. Eu vou encaminhar o voto, mas a nossa preocupação no Supremo, e eu cito os precedentes da ADI 4277, 4275, é de sempre trazer à baila o direito à igualdade, sem nenhuma discriminação. Então, a minha ideia, quando eu trouxe essa proposta, era não criar uma divisão, e sim harmonizar a sociedade brasileira. Então, imagina, nós estamos aqui diante de um direito de minoria, que é um direito fundamental subjetivo, a não ser reconhecido como não se reconhece. Agora, nós não podemos descuidar de milhões e milhões de jovens brasileiras que acalantam o sonho de ser mãe. Essa é a grande maioria. E nós estamos igualando. Eu não posso ultrapassar. Eu não posso colocar esse direito na frente do outro. Então, a ideia é harmonizar a sociedade, dar opção à sociedade. O direito fundamental subjetivo é de não ser reconhecida como a pessoa não se reconhece. E tem o direito subjetivo. O transexual tem esse direito subjetivo, o Supremo está afirmando isso. Agora, o que eu pondero as mães brasileiras também não têm o direito subjetivo, direito fundamental subjetivo, de ser reconhecida como mãe. Então, a gente daria essa opção para a sociedade, harmonizando toda a sociedade. Então, a ponderação foi essa. A sugestão de Vossa Excelência é parturiente barra mãe. Essa é a mesma posição do ministro André? E até me permita, eu sei que o ministro Alexandre pediu a palavra, me perdoe, ministro Alexandre, artigo 12 da Constituição. São brasileiros, natos. A linha B, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira. Quer dizer, é a designação que a própria Constituição dá. Então, não retiremos essa designação, agora acolhamos a designação que outras pessoas querem dar aos respectivos modelos de família que estão sendo constituídos. Obrigado. Senhor presidente, só para manter a coerência. O ministro Alexandre está inscrito aqui, já Só complementar, presidente, de uma forma romântica, um argumento
não é jurídico, mas talvez seja uma das expressões no planeta Terra que mais se escreve de forma idêntica. Mãe, no inglês, no francês, no espanhol, em russo, poesia uma hora em dessa. russo, talvez eu consiga convencer os colegas por esse viés, né? Vocês viram isso? Rolou. Quer dizer, está rolando, porque ainda não encerrou esse julgamento. Vocês viram isso? Pois bem, trata-se da ADPF 787. Ela foi ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores. Sempre eles, né? Quando não são eles, é o PSOL. Mas dessa vez foi o PT. Então, o Ministério da Saúde já tinha aceitado, já tinha acatado um pedido do partido para substituir a palavra mãe e pai por parturiente. Parturiente, a pessoa que fez o parto, a pessoa que deu à luz, é o parturiente. E substituir também ou por parturiente ou por responsável legal nas declarações de nascido vivo. Então, quando nasce, né, o bebezinho, você recebe lá um documento chamado DNV, Declaração de Nascido Vivo. E tem lá o nome do pai, o nome da mãe. E eles estão achando isso tudo muito ofensivo. 100% das pessoas do mundo que estão vivas neste exato momento, e também as que já morreram, têm ou tiveram uma mãe. Esse pessoal nasceu do quê? Então, é o tipo de discussão assim que a gente olha assim, sabe, parece Hermes e Renato, parece uma esquete do Cacete e Planeta. Não parece. Isso não é sério. Quando você leva uma discussão dessa para um tribunal, ali tudo filmado, televisionado, enfim, tudo aquilo ali televisionado, e eles discutindo isso a sério, você pensa, eles não estão ajudando em nada. Eles só estão piorando, fazendo com que essa discussão seja realmente levada a sério pela sociedade, quando isso não deveria ser sério. Ninguém no mundo deveria aceitar discutir esta questão a sério. A partir do momento em que você discute isso a sério, você está legitimando esta dúvida, abre aspas, se deve colocar mãe, se não deve colocar mãe, se tem que escrever parturiente ou não. A partir do momento que você discute isso a sério, você legitima essa discussão como sendo uma discussão razoável no mundo. Estão discutindo isso, então isso é algo que pode ser discutido. Isso é um assunto, pelo menos, polêmico, digno de ser discutido. Não, isso não é um assunto digno de ser discutido. É pegar dar o voto ali de cara. Esta ação não tem o menor cabimento, uma vez que todo mundo tem pai e mãe. E encerra o assunto e segue a vida. Isso não é para ser discutido a sério, mas está lá sendo discutido a sério. É a mesma coisa quando você discute a sério gênero. Fulano se sente isso, se sente aquilo. E dá uma dignidade a essa discussão que ela nunca deveria ter. E por causa disso, o Gilmar Mendes, ele deu, no voto dele, assim, todo mundo sabe aqui que o Gilmar, ele não é um comunista, ele pode até, por meio de algumas ações dele, até ajudar os comunistas, mas ele mesmo, o Gilmarzão da massa, ele não é um comunista, o partido dele é o partido do Gilmar, ele é gilmarista, então ele sempre vai fazer o que interessar para ele, ele está muito distante de ser um esquerdista, só que se precisar em algum momento ajudar o esquerdista, ele vai ajudar, porque ele é fisiológico, ele vai atuar de acordo com os seus próprios interesses. Então o Gilmar, que para mim passa muito longe de uma figura que curte o wokeismo, que curte essa discussão de gênero, o Gilmar, ele viu a oportunidade de se esquivar nesse julgamento aí e ele votou pelo arquivamento, sem discutir o mérito da questão. Ele, não, Ministério da Saúde e tal, já acatou, não sei o quê, então vamos arquivar. Nem entrou no mérito, para não arrumar confusão com os esquerdistas, não ter que se comprometer com nada e manter ali a boa vizinhança. Depois ele reconsiderou para pedir vistas. Aliás, é vergonhoso isso, né? Você pediu o arquivamento do negócio, depois, não, peraí, pensei melhor aqui. Pô, mas já votou. Você só pode mudar uma decisão judicial por embargos de declaração ou por algum errinho material que você tenha visto depois, você vai lá e só conserta o erro material
e a vida segue. Você não pode mudar a substância da decisão judicial. Mas esses caras são muito toscos, né? O Edson Fachin, diferentemente do Gilmar, ele disse que a questão deveria ser analisada com mais calma. Por quê? Porque se você arquiva esse processo e não julga o mérito, um dia o Ministério da Saúde pode cair em outras mãos, ou seja, pode cair nas mãos da direita e podem reverter esse entendimento. Então, o Fachin está querendo garantir a questão judicialmente, para que depois não se alegue, não, mudamos o entendimento aqui no Ministério da Justiça, agora que, sei lá, temos um novo presidente de direita e mudamos o entendimento. Então, o Fachin está querendo realmente julgar o caso, muito provavelmente para dar provimento à ADPF, para que depois, um dia, sobrevindo um governo de direita, a questão está decidida pelo STF. Eles são muito malandros, né? O PT ele argumenta que a atual estrutura do SUS viola o direito à saúde, ao dificultar o acesso à saúde dos chamados trans, das chamadas pessoas trans. Eles dizem que existiria uma incompatibilidade entre a identidade de gênero dessas pessoas e os formulários que são fornecidos pelo SUS. Então, você não conseguiria preencher adequadamente os formulários e essas pessoas ficariam sem atendimento. E isso configuraria um tratamento discriminatório. E é tudo muito tosco. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi que a AGU, lembra a AGU do Bessias? A AGU se manifestou pela improcedência da ADPF. Essa aí, olha, eu fiquei surpresa. A AGU se manifestou pela improcedência, dizendo que o Ministério da Saúde já tem políticas LGBT e que essas adaptações no sistema já foram feitas e está tudo certo, não precisa mudar mais nada. O MPF, também, Paulo Gonet, saiu pela tangente. Como vocês sabem, e a gente viu isso muito bem na sabatina do Paulo Gonet, nessas questões, ele, pelo que nós sabemos, ele é super católico, então, na questão dos costumes, me parece que ele é extremamente conservador. Só que aí, para ele não ficar malzinho, porque ele já está ali absorvido pelo sistema, para ele não ficar malzinho, ele resolveu também não se manifestar no mérito, fez igual o Gilmar, saiu pela tangente, a ADPF não é um instrumento adequado para isso aqui. E largou lá, não se comprometeu, fez igualzinho o Gilmar. O Fachin, então, ele propõe os termos genitor e genitora. O Mendonça, ele sugeriu manter pai e mãe e acrescentar a expressão parturiente. Então, o André Mendonça, ele ficou ali em cima do muro, né? Não sustentou, não. Agora, olha só que curioso. O Nunes Marques sustentou. O Nunes Marques falou, não, é pai e mãe mesmo. É isso aí. O Nunes Marques, ele consegue ser, pelo menos até hoje, ele está sendo mais firme do que o André Mendonça. Agora, chupem essa manga. Vocês sabem quem votou também junto com o Nunes Marques, dizendo que é para manter os termos pai e mãe pela importância cultural e simbólica destas designações? Sabem quem votou também desse jeito? Que é para manter a tradição de pai e mãe? Ministro Alexandre. Presidente, eu infelizmente não sou poeta igual o ministro Cássio Nunes Marques, mas se eu não tivesse rouco, eu tentaria. Presidente, eu pondero também e entendo que as observações feitas pelo ministro André, pelo ministro Flávio Dino e agora pelo ministro Cássio Nunes Marques são corretíssimas. Nós devemos ampliar a diversidade, nós não devemos restringir. Então, eu entendo que deva continuar a constar também pai e mãe. A nossa decisão a decisão anterior acabou administrativamente retirando. Nós devemos aqui ampliar, jamais restringir, porque o próprio ministro André leu aqui a Constituição, fala pai brasileiro, mãe brasileira, mas é a Constituição. Nós temos que ampliar todos os tipos de família, não restringir uma delas. Então, eu também vou aderir a esse posicionamento de manter pai e mãe no formulário. Obrigado, presidente. Okay. Então, chupem essa manga. O Alexandre de Moraes deu um voto conservador, dizendo, não, pai e mãe são termos que têm que ser mantidos, porque existe essa importância cultural, simbólica e tudo mais. Tal. O super conservador Alexandre de Moraes.
É porque, veja bem, pessoal, veja bem. Essa decisão, o cara já está queimado, assim, até a alma, né? Essa decisão nessa DPF, sobre se vai manter o nome, né, pai e mãe, é completamente acessório. Isso não vai implicar o Moraes em nada. Isso não vai afetá-lo em nada. Seja se manter pai e mãe ou se tirar pai e mãe do documento, isso não vai afetar o Moraes em nada. Ele poderia dar qualquer decisão. Para ele está tudo certo. Isso não vai interferir na política. Eu não sei. Eu acho que não é uma questão dele ter dado uma bola dentro. Eu acho que ele deve ter feito. Eu acho, inclusive, que ele até intimamente ele deve pensar isso mesmo. Só que se ele tivesse, né, precisando, de repente, do apoio dos lacradores, mas nessa altura do campeonato ele está cagando e andando para os lacradores. Eu acho que ele quis tirar uma onda. Tirar uma onda de não, sou conservador, sou um cara ponderado. Ele quis pagar de ponderado. Já que ele toda hora ele é apontado como comunista, que não é, como esquerdista, que não é. Ele pode até fazer alianças de conveniência com a esquerda, mas ele claramente não é um esquerdista, nunca foi. Inclusive, quando ele entrou no STF, estava lá Randolph gritando, saltitando contra Alexandre de Moraes. A esquerda toda caiu de pau. E não é esquerdista, ele faz alianças de ocasião. Então, foi isso que aconteceu. Então, chupem essa manga. Então, aí nós temos esse uso ideológico da justiça. Então, esse tipo de partido, o PT e o PSOL, especificamente, nesse caso foi o PT, né? Eles usam a justiça com finalidade ideológica. Esse tipo de ação é uma forma de guerra cultural, utilizando a justiça como instrumento. Portanto, o que está em aberto, e o ministro Gilmar trará de volta, é se manteremos parturiente, responsável legal, ou se mudaremos para parturiente barra mãe, responsável legal barra pai. De modo que agora o conflito já está reduzido a uma questão única e acho que já vai se formando um certo consenso. Não dá para proclamar resultado, né? Reiniciado o julgamento, após os debates, foi indicado novo adiamento pelo ministro relator. Hoje é aniversário da minha mãe. Se eu ligar para ela e disser feliz aniversário, minha parturiente, eu acho que ela vai brigar comigo aos 86 anos. Então, eu compreendo bem... Com justa razão. Filho ingrato, que tem que chamá-la de mãe. Amanhã eu vou dizer a resposta para Vossa Excelência, nesse teste que farei hoje. Me conta aí nos comentários o que é que você achou, né, das declarações da Ludmila Lins Grillo sobre essa votação, principalmente sobre os ministros Mendonça, Nunes Marques e o Alexandre de Moraes, né? É isso, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com o maior número de pessoas. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.